Som. Quem crê que Deus é o Deus impossível aí? Quem que já viu Deus impossível agir na sua vida aí? Aleluia, glória a Deus. Queridos, muito bom estarmos aqui, muito bom sermos ministrados em todos os momentos desse culto, através dos louvores, da adoração. Em todo instante nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo. Às vezes numa oração, às vezes num cântico, às vezes até mesmo por uma criança. Nós temos que estar atentos ao que o Senhor está operando. Para nós é sempre uma alegria recebermos visitantes. Eu estou aqui com os nomes dos nossos visitantes nessa noite. E eu gostaria de pedir aos nossos visitantes que no momento que eu mencionar o seu nome, você fique em pé sem constrangimento, por alguns minutos, só para a gente saudar você. Hoje nós temos aqui a Gladys e o Josemar, acredito que estão aqui, e o José Marcos, está lá no fundo. Vamos saudar os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Sintam-se em casa. Glória a Deus. Quem está preparado para receber a palavra de Deus aí? Irmãos, vou começar aqui lembrando que hoje pela manhã o pastor Edmilson ministrou sobre identidade cristã. E foi uma palavra assim, eu chamo essa palavra que foi ministrada de palavra essencial, porque ela traz a essência do que é ser cristão. E hoje a igreja precisa muito disso. A igreja precisa entender na essência o que é estar em Cristo, o que é viver em Cristo, e como essa identidade em Cristo precisa se manifestar em nós. E ele disse algo muito interessante, que quando Cristo entrou na nossa vida, o Espírito Santo veio habitar em nós, e com a presença do Espírito Santo recebemos o poder para fazer o que Deus quer, para fazer a vontade de Deus. Pergunta: se o Espírito Santo está em nós, somos salvos por Cristo, por que muitas vezes, mesmo estando em Cristo, não fazemos o que Deus quer? É aquela hora que fica um grilinho, né? Dá para você ouvir asas batendo. Por quê, né, irmãos? Ele respondeu também essa pergunta, porque ele disse o seguinte: eu falei que eu ia pegar, vamos dizer assim, eu ia emendar o meu sermão no final do sermão dele. E ele deixou bem claro que, apesar de Cristo estar em nós, o Espírito Santo estar em nós, e temos a capacidade vinda de Deus, se nós podemos fazer algo, se nós podemos vivenciar algo no sobrenatural e fazermos situações que são relevantes para a nossa vida e para a vida de outras pessoas, isso é graça de Deus, é poder de Deus em nós. Mas, apesar de tudo isso, a nossa velha natureza ainda continua ativa. Ela continua ativa. Ou seja, a velha natureza, a velha criatura ainda está aí, ainda está aqui, lutando todos os dias para que a gente volte para o passado, lutando todos os dias para que a gente desista de Jesus, lutando todos os dias para nos levar para onde nós um dia já estivemos. E hoje nós vamos estar meditando no livro do profeta Oséias, e nós vamos ver aqui como que essa luta da natureza humana contaminada pelo pecado, como que essa luta ela é difícil, ela é terrível na nossa vida. E eu quero que você abra o seu coração, porque o livro do profeta Oséias não é um livro fácil de se pregar sobre ele, por muitas questões que fazem parte desse livro. Então eu peço que você preste atenção, naquilo que nós estaremos ministrando nessa noite, para que o seu coração possa receber aquilo que Deus determinou para te entregar. O profeta Oséias, ele está depois do profeta Daniel. Então por que eu falo isso? Porque às vezes tem dificuldade para achar o livro dos profetas menores, então você já pega carona no livro do profeta maior, que é o profeta Daniel. Mas pastor, por que tem profetas maiores e menores? É porque uns têm mais relevância, tinha mais intimidade com Deus, tinha mais unção? Não, irmão, não tem nada a ver com isso. A questão aqui de profetas maiores e menores se define por uma única situação: o tamanho do livro. Só isso, Os profetas maiores são aqueles que têm os livros maiores.
e os profetas menores são aqueles que têm os livros menores, só isso, né? Às vezes a gente fica tentando criar não, mas o profeta Isaías era maior do que o profeta. Não tem nada a ver, é questão do tamanho do livro do profeta. Então, o profeta Oséias, ele está entre os profetas menores, mas não quer dizer que em valor, em capacidade, em relevância espiritual, ele seja menor do que algum profeta maior. Então, você vai abrir aí a sua Bíblia em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. E nós vamos ler aí Oséias 6, de 1 a 3. Oséias capítulo 6, de 1 a 3. E eu vou esperar você encontrar aí o texto, para que todos nós possamos ler e acompanharmos juntos a leitura da palavra de Deus. Quem achou diz amém. Amém. Com esse amém aí eu vou estar lendo, então os irmãos podem acompanhar a leitura aí com as suas Bíblias abertas, seja a Bíblia ainda em papel ou no celular, né? Mas nós vamos estar acompanhando aí a leitura. Diz assim a palavra de Deus: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém, igreja? Amém. Queridos, eu quero fazer uma pergunta. Você que aí é um crente já de boa caminhada, boa quilometragem espiritual com Deus, você que se sente hoje um crente espiritual, a minha pergunta é: você está preparado para atender qualquer pedido que Deus te fizer? Quem acredita que está preparado para atender qualquer pedido que Deus fizer? Tem uma corajosa lá atrás, hein? Tem mais gente ali levantando a mão. Muito bem. Aí temos 2 corajosos aí que levantaram a mão. Por que eu fiz essa pergunta, irmãos? Porque quando eu olho para o profeta Oséias, e não só para o profeta Oséias, mas para muitos dos profetas aqui do Velho Testamento, e para algumas coisas que Deus pediu para que eles fizessem, eu vejo que não era fácil ser profeta no Velho Testamento, como também não é fácil. A gente tem uma ideia romântica, né, de que ser cristão é fácil, né? Não é fácil também sermos cristãos, ainda mais quando o mundo que a gente está vivendo, ele está cada dia mais distante de Deus. Ou seja, se você serve a Deus, Deus tem uma mentalidade, Deus tem um código de ética, de princípios, de valores, e o ambiente onde você está cada dia mais distante desse código de ética, de princípios, de valores que Deus carrega com ele, ou seja, vai ser cada dia mais difícil de você servir a Deus no ambiente em que você está. Sim ou não, irmãos? Irmãos, concordam comigo? Está todo mundo acordado aí? Então tá. Então, por que eu perguntei se você está preparado? Porque, irmãos, eu busquei na internet coisas estranhas e difíceis que Deus pediu aos seus profetas. E a gente precisa entender que lá no Velho Testamento, nós temos ali, primeiro, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois tem os livros históricos, né, que vai até Jó. Aí de Jó até Cantares são 5 livros sapienciais e poéticos. Depois vem os livros proféticos, é o livro dos profetas. E algumas curiosidades, em relação aos profetas do Velho Testamento, tinha muito mais profeta do que escritos proféticos. O que quer dizer isso, pastor? Que teve muitos profetas que serviram a Deus, fizeram a vontade de Deus, mas não escreveram livros e não estão na Bíblia. Ou escreveram e não estão esses livros na Bíblia. Por quê? Porque eu entendo que na sabedoria de Deus, o que não está aqui é porque ficou preso a uma situação específica lá atrás. Amém? Mas se aquele livro que foi escrito lá atrás, no Velho Testamento, ele foi integrado à Bíblia, Deus está dizendo: esse livro, essas profecias, esses ensinos serviram para aquele tempo, porém servem também para a sua vida hoje. Tem coisas que eu falei com o meu povo lá, que vai encaixar na sua vida aqui.
Então nós temos que ter atenção com essas questões. Outra curiosidade, quando Deus levantava um profeta para falar com o seu povo, Ele nunca mandava o profeta para falar sobre os acertos do povo de Deus. Olha, eu vim aqui em nome do Senhor Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, só para parabenizar vocês, só para dizer que vocês ganharam um joinha, né, do céu, para dizer que vocês estão tranquilos. Muito bem, continuem assim. Não, irmãos, não se levantava profeta para isso. O profeta ele era levantado sempre para dizer à nação: muda os seus caminhos. O caminho que você está caminhando é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Esse caminho não é de Deus. Existe infidelidade, existe idolatria, existe problema nas escolhas que vocês estão fazendo. É hora de rever os seus caminhos. Então, via de regra, os profetas eles eram usados dessa maneira. E muitas das situações trágicas que envolviam a vida do povo de Deus, Deus ele ilustrava de alguma maneira através da vida de um profeta que ele levantava e através de uma situação estranha ou difícil que ele pedia para aquele profeta. Por exemplo, em Isaías 20, capítulo 2 e 3, Deus ordenou a Isaías para andar nu e descalço por 3 anos. Quantos sabiam disso? Deus pediu para Isaías andar nu e descalço durante 3 anos. Para quê? Como um sinal contra o Egito e a Etiópia, demonstrando como os prisioneiros seriam levados cativos. Ezequiel 4, de 4 a 5, Deus pede a Ezequiel que durma do lado esquerdo por 390 dias e do direito por 40 dias, para simbolizar os anos de iniquidade de Israel e de Judá. Deus pediu que Ezequiel deitasse de lado por mais de 1 ano. E olha só essa parte: cozinhando seu pão sobre fezes de vaca. Quem aqui já comeu um pão cozido sobre fezes? Ezequiel comeu, né? Representando a impureza da comida no exílio. Olha só, o povo exílio iria comer lá, e Deus queria exemplificar isso através do profeta Ezequiel. Ezequiel ainda, lá em Ezequiel 24, 15 a 24, Deus proibiu Ezequiel de chorar pelo luto da sua esposa, e ele amava demais a sua esposa, irmãos. Eu não sei se ele amava a sua esposa tanto como eu amo a minha, porque eu amo muito a minha, mas ele amava demais a dele, e ele só queria chorar, né? Deus falou: você não vai chorar, porque a morte da sua esposa vai representar um sinal e que está relacionado à destruição de Jerusalém, e ninguém vai chorar, né? Você não vai chorar, fica firme aí, não derrama lágrima pela sua esposa. Ainda Ezequiel 5, de 1 a 4, o profeta teve que raspar o cabelo e a barba com uma espada, dividir em 3 partes e queimar, golpear e espalhar pelo vento, simbolizando o destino trágico dos habitantes de Jerusalém. Jeremias, ele teve que esconder um cinto até ele apodrecer. Isso está lá em Jeremias 13, de 1 a 11. E depois ele teve que levar o cinto, né, e mostrar que o cinto estava arruinado, simbolizando a corrupção e o orgulho da nação de Judá. Ou seja, Deus queria mostrar, através daquele cinto, que o orgulho, a corrupção é algo que apodrece aquilo aonde ela se encontra. Então, assim como o cinto apodreceu, quem vive dominado pelo orgulho, pela corrupção, apodrece por dentro. Amém, igreja? E Jeremias 16:2, Deus não permitiu que Jeremias casasse. Olha só, levanta a mão os varões aí. Varão que gosta de estar casado. Muito bem. Imaginou, Gabriel? Deus chega para você e fala: você vai me servir, Gabriel. Eis-me aqui, Senhor. Só tem um detalhe: você não vai casar. Sabe a Isadora? Aquela goiana, peguinha branca. Esquece. Você vai só olhar de longe. Por quê, irmãos? Porque Deus disse que naquela terra onde ele estava haveria muitas mortes, e as crianças que nascessem dos casamentos ali morreriam de forma trágica, né? Então Deus, para evitar que Jeremias enfrentasse essa dor, ele disse: não vai casar. Mas todas essas situações, irmãos, no meu ponto de vista,
foram difíceis de serem feitas, mas o que Deus pediu para Oséias, para mim, vai mais além, né, ainda. Qual é o contexto, irmãos, do ministério profético de Oséias? Oséias foi um profeta que profetizou no período de 760 a 722 a.C. Ele profetizou para Israel no reino e no reinado de Jeroboão II, que foi o rei de Israel que conseguiu trazer a maior prosperidade que o reino já experimentou. Nunca Israel experimentou um período de tanta prosperidade financeira, de tanta prosperidade material como no reinado de Jeroboão II. E Jeroboão II ele reinou 41 anos sobre Israel. E Israel, irmãos, eles produziram muito azeite, trigo, vinho, e os rebanhos deles eram enormes. A cidade de Samaria era a capital do império, e ali você vai estudar a arqueologia do local, né? Vai estudar ali como que era o ambiente. Haviam mansões, casas muito grandes que eram dadas aos nobres, né? Aos reis, aos juízes, e o povo, irmãos, vivia um tempo de muita festa, de muita celebração em função daquela prosperidade material. Muita prosperidade material, paz política, desenvolvimento cultural, desenvolvimento social. O povo nunca teve acesso a tantas situações de entretenimento, de diversão, né? O povo era um povo que estava festejando muito por causa que estava vivendo uma pujança muito, né? Estava vivendo um estado de pujança material muito grande, mas ao mesmo tempo que eles estavam vivendo toda essa prosperidade material, em contrapartida eles estavam vivendo um profundo declínio moral e um profundo declínio espiritual. Em outras palavras, a experiência com a prosperidade material levou o povo a deixar de lado completamente a sua moralidade e a sua espiritualidade. Da mesma forma que eles estavam vivendo bem, a vida financeira estava bem, a vida material estava bem, porém a vida moral e espiritual estava péssima, né? O povo deixou de adorar a Deus. O povo que chegou ali como um povo de Deus para adorar o único Deus, começou a adorar a Baal, a Azera, a Astarote, os deuses das nações pagãs, porque com a prosperidade de Samaria e de Israel, muitos povos vieram para aquele local e começou a haver ali uma mistura de povos. Então o povo se entregou a uma profunda entrega da mistura do santo com o profano. Sabe aquela questão do que é de Deus misturado com aquilo que não é de Deus? E essa mistura do santo com o profano começou a acontecer de uma maneira muito grande, não só no templo, não só na vida religiosa, mas nas casas, na vida familiar do povo de Deus, porque os homens começaram a casar-se com mulheres pagãs de outras nações, e elas adoravam Baal, adoravam Astarote, e eles também começaram a adorar a Baal, Astarote. Enfim, começou a haver uma mistura daquilo que era de Deus com aquilo que não era de Deus, e o povo começou a se desviar da presença de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler alguns versículos aqui para os irmãos entenderem a realidade que o povo estava vivendo. Por exemplo, você pega ali Oséias, capítulo 4, diz assim, Oséias 4, versículo 1 em diante: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Versículo 3: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Então nós vemos aqui um ambiente, vamos dizer assim, onde a maldade social estava tomando conta, né? Era o perjurar, o matar, o roubar, a violência, era algo que estava ficando normal no cotidiano do povo. Imagina você viver num ambiente onde todo dia
se morre, se mata, as pessoas mentem, as pessoas não falam a verdade, não há conhecimento de Deus. Será que tem alguma coisa a ver com o nosso tempo, irmãos? Só para a gente pensar, será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje, né? Mas vamos dar sequência. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que o povo estava vivendo uma prosperidade material, eles começaram a deixar de lado os valores morais. Tipo, ninguém estava nem aí para lealdade, fidelidade, justiça. No poder judiciário, os juízes, né, eles só atendiam as causas na base do suborno. Você quer uma causa? Então tem que ter um dinheiro, tem que ter um suborno, tem que ter alguém pagando alguma coisa. Era assim que estava acontecendo as situações. E aqui no versículo 6, irmãos, 4, 6, que é um versículo bastante conhecido, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui está dizendo que a causa, uma das causas de tudo isso é a falta do conhecimento de Deus. E aqueles que tinham a missão, vamos dizer assim, aqueles que foram chamados para ensinar o povo, não estavam fazendo. Ou seja, a corrupção na vida dos sacerdotes era o retrato da corrupção na vida do povo. O povo vivia aquilo que os sacerdotes estavam vivendo. Ou seja, Deus estava dizendo: vocês, sacerdotes, foram chamados para ensinar o meu povo, e o meu povo não está sendo ensinado, e o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ainda no versículo 11, diz assim: a luxúria, o vinho e o mosto tiram o coração. Em outras palavras, aqui está falando de luxúria, sensualidade ou desejo desenfreado em relação à prática do sexo livre. O vinho, o mosto tiram o entendimento. Em outras palavras, o que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam entregues à sensualidade, entregues à luxúria, entregues ao vinho. E pessoas entregues ao vinho, à luxúria, à sensualidade, né, elas perdem o discernimento, elas perdem a capacidade de discernir a verdade. Elas perdem a capacidade de entender a verdade e de praticar a verdade. Então o povo estava vivendo desse jeito. Olha aqui, capítulo 7. Aqui Deus compara Israel, usando o termo Efraim, que é um outro nome dado a Israel. Diz assim: Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. O que é um bolo? Talvez algumas versões digam um pão que não foi virado. O que é um pão que não é virado? É um pão que queima por baixo e fica cru por cima. Sim ou não, irmãos? Quem entende de padaria sabe. Então o que acontece? O pão ele queima por baixo e fica duro, e por cima ele fica imprestável. Ou seja, era como se Deus estivesse assim dizendo: o meu povo está queimado com as suas paixões carnais e inútil para servir ou para me servir por cima, né? Então não havia uma condição de agradar a Deus vivendo da maneira como o povo estava vivendo. E em meio a toda essa situação, Deus chama Oséias. Deus chama Oséias. E aí entra agora aquela parte que eu disse: você está preparado a fazer tudo que Deus te pedir? E Deus chama Oséias em meio a esse contexto, onde ele está dizendo: meu povo está sendo infiel a mim. Deus se coloca aqui, irmãos, na figura do marido, e coloca Israel na figura da esposa, e ele quer retratar essa relação dele com o povo através de uma relação conjugal. E para que ele pudesse trazer a mensagem que ele precisava trazer, ele chama o profeta Oséias, não apenas com a incumbência de entregar uma mensagem, mas para que o profeta Oséias fosse a própria mensagem. Oséias, diferente dos outros profetas, ele não foi levantado apenas para pregar, para falar o que Deus queria revelar ao povo. Oséias foi chamado para ser a mensagem de Deus com a sua vida, porque Deus queria falar da infidelidade do povo através da infidelidade que haveria na relação conjugal que Oséias estaria contraindo com a sua futura esposa. E aí Deus chama Oséias e diz: Oséias, chegou a hora de você casar. Ele fica imaginando, irmãos,
né? Deus chama um servo e fala: chegou onde você casar? Ok, então Deus, me preparei para casar. Com quem que eu vou casar? Então é o seguinte, Oséias, está preparado? Vai num lugar onde, na verdade ele diz assim: vai e busca uma mulher de prostituições e se case com ela e tenha filhos com ela. E aqui, irmãos, é uma situação difícil de entender. Por quê? Porque existe uma linha que entende assim, uma linha teológica que entende que Deus mandou Oséias ir numa casa, num local onde havia mulheres praticando a questão da prostituição, e de lá ele escolhesse uma mulher para se casar com ela. E existe um outro entendimento que diz que o seguinte, que a mulher, aos olhos de Deus, que estava na prostituição, não era aquela que exercia necessariamente vamos dizer assim, a profissão na prostituição, mas qualquer mulher que tivesse uma vida, que vivesse um sexo livre, tivesse vários relacionamentos, aos olhos de Deus poderia ser uma mulher também tida como uma pessoa que está na prostituição. Então existe uma linha que entende que Oséias, ele se casou com uma mulher que necessariamente não era oficialmente uma pessoa que estava na vida da prostituição, mas que depois foi entrando de uma maneira mais profunda nessa vida. Mesmo porque, irmãos, ele era um profeta. Ele era um profeta assim muito... ele tinha um conceito assim diante do povo de ser um homem muito íntegro, muito temente e muito consagrado a Deus. Agora imagina um homem que tem essa imagem diante do povo, de repente vai lá num local onde as prostitutas estão, e aí ele se casa com uma mulher assim. Como que ele vai explicar que Deus mandou ele fazer isso, né? Não, mas foi Deus que mandou. Deus mandou você fazer isso. Então imagina a situação em que ele estaria. Então por isso muitos entendem que ele casou com uma mulher que aparentemente não estava nesse ofício, mas que depois ela acabou se entregando a esse ofício. Por quê, irmãos? Porque nesse reino, né, ali, infelizmente o povo se desvirtuou tanto, que havia lá um bezerro de ouro, foi feito um templo, e foi colocado lá um bezerro de ouro em adoração a Baal, e nesse templo haviam prostitutas cultuais, que eram bem vistas aos olhos da sociedade, e tudo indica que ela caminhou nessa direção. Ou seja, ela se casou com Oséias, não sendo uma prostituta de ofício, mas acabou se tornando uma pessoa que estava nesse ofício mais adiante. Mas o fato é que Deus chamou Oséias e falou: Oséias, case-se com uma mulher que está nessa situação e tenha filhos com ela, e através dos filhos dela eu direi o que eu estarei fazendo com o meu povo. Então, o primeiro filho que você terá com ela vai se chamar Giseel, que significa Deus espalha. Então, como o meu povo, ele não está me buscando mais, o meu povo não está mais querendo me adorar, eu os espalharei no vale de Israel diante dos seus inimigos, e eu começarei a semear a derrota do meu povo através da sua infidelidade a mim. Aí veio uma outra criança, veio uma menina. Essa menina, Deus falou para Oséias dar o nome de Loruama, que significa desamparada ou desfavorecida. Imagina você ter uma filha, e o povo perguntava: mas qual é o nome da sua filha? Desfavorecida. Por quê? Deus disse a Oséias: porque o meu povo me abandonou, então também desfavorecerei o meu povo não terá mais o meu favor. E depois veio um terceiro filho, que Deus deu a Oséias a instrução de que desse a esse filho o nome de Loami, que significa não é... Obrigado, Thaisa. Terceiro filho se chamou Loami, que significa não é meu povo. Como meu povo me rejeitou como Deus, também o rejeitarei como povo. Mas, Oséias, diga ao meu povo que depois de um tempo eu restaurarei. Eu entrarei com restauração na vida do meu povo. Eles ficarão um tempo sem reis, mas depois de um tempo eles serão restaurados.
Porque o que acontece, irmãos? O povo começou a entrar num declínio moral e espiritual, e depois que morreu o rei Jeroboão II, o que aconteceu com o povo? O povo começou a se perder, começaram a entrar num processo progressivo de decadência em função da conspiração política. Não tinha mais reis, e os reis que surgiam eram assassinados. E em função dessa instabilidade financeira, dessa instabilidade econômica que eles começaram a viver, eles começaram a buscar ajuda nas nações mais fortes, começaram a buscar ajuda na Síria, começaram a buscar ajuda no Egito. Só que à medida que eles buscavam ajuda, eles eram mais oprimidos, ou pelos egípcios ou pelos assírios. É como se a nação começasse a ficar doente, a prosperidade da nação começou a ser ferida, né? A estabilidade da nação começou a ser ferida. É como se uma ferida começasse a ser feita, a ser produzida na vida do povo. E aí o povo procurou, se você abrir a sua Bíblia lá em Oséias 5, capítulo 5, versículo 13, fala que quando Efraim viu a sua enfermidade, ele foi buscar ajuda na Síria. Diz assim: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá sarar-vos, nem curar a vossa chaga. O que o Senhor estava dizendo? Essa enfermidade que está chegando na vida de vocês, ela não será resolvida pelo poder político. Não haverá homem ou ser humano que seja levantado através do poder político que vai resolver, porque essa chaga, essa ferida, é eu que estou fazendo. Aí chega no capítulo 6, o Senhor ele começa a falar para o profeta: assim como eu sou marido de Israel, e Israel não é fiel a mim, você vai se casar com Gomer. E aí ele casou com Gomer, filha de Diblaim, teve os filhos com Gomer, mas passado um tempo, Gomer começou a trair e a ser infiel para com Oséias. E Deus falou: assim como o meu povo é infiel a mim, a sua esposa também será infiel a você, Oséias. Ou seja, você vai sentir a minha dor, você vai sentir a dor de um marido que se entrega, que se doa, que faz tudo pela sua esposa, mas não é reconhecido, não é honrado com fidelidade, mas pelo contrário, é traído, é abandonado, é deixado para trás. Você vai sentir essa dor. Porém, quando acontecer isso, você vai lá, paga o preço por ela novamente e a traz de volta. E foi exatamente isso que Oséias fez, irmãos. Oséias casou com Gomer, ela deu a ele os filhos, que foi profetizado. Depois que os filhos nasceram, ela pegou, abandonou Oséias, e ela foi viver na prostituição, e ela sentiu o peso da prostituição. Depois ela foi abandonada por aqueles a quem ela buscou para se prostituir, e quando ela estava na rua, na amargura, vai lá Oséias, paga o preço e traz ela de volta. E aí o Senhor fala: assim, Oséias, permaneça firme o seu amor por ela, apesar das suas infidelidades, porque assim como é o seu amor pela sua mulher que te traiu, que foi infiel a você, assim também é o meu amor por Israel. Em outras palavras, eu estava dizendo: apesar das infidelidades do meu povo, eu permaneço amando o meu povo. Apesar das traições do meu povo, eu continuo amando o meu povo. Em outras palavras, essa palavra que Deus entrega para Oséias viver, e não só proclamar, mas viver e trazer para o seu povo, ilustrando com a sua própria vida a infidelidade do povo, a infidelidade espiritual do povo, era uma palavra dada a um povo que conhecia a Deus, que servia a Deus, que andava com Deus, mas que em algum momento deu as costas para Deus. Mas Deus nunca deu as costas para o seu povo. Eu quero dizer para você nessa noite, queridos, muitas vezes, trazendo para nós que estamos aqui como igreja hoje, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo, e nós muitas vezes, como aquele povo de Israel, lá atrás do Velho Testamento, nós muitas vezes, pela nossa preguiça, pela nossa infidelidade,
por deixarmos os desejos do nosso coração muitas vezes falarem mais altos na nossa vida, nós muitas vezes damos as costas para Deus. Mas eu quero dizer, Deus não dá as costas para você. Deus não dá as costas para você. Deus não dá as costas para nenhum de nós. Deus estava dizendo, olha, vai ter traição, vai ter infidelidade na sua vida, você vai sentir, você vai sofrer, porque eu estou te dando a honra de sofrer o que eu estou sofrendo, mas também estou te dando a honra de andar no meu amor, e sentir o que é sofrer por amar, mas também o que é restaurar alguém em amor. Então era isso que Deus estava dizendo a Oséias: diga ao meu povo que se desviou, que se afastou, que me deu as costas, que eu fiz a ferida. Essa ferida que eles querem sarar, buscando ajuda na Síria, buscando ajuda na Etiópia, não vai sarar, porque eu fiz a ferida e eu vou sarar. Eu fiz a ferida e eu vou ligar. Em outras palavras, eu estava dizendo, diga ao meu povo que o Deus que faz a ferida também é o Deus que sara a ferida que ele fez. Às vezes, irmãos, Deus faz a ferida para que ele possa ser também aquele que vai curar as feridas que ele fez. Quando Deus chamou o povo ali, aí a gente entra no capítulo 6, onde ele diz assim: vinde, é como se Deus estivesse dizendo através do profeta Oséias: diga ao meu povo, tornemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. A cura está em voltar a Deus, em se voltar para Deus, em estar novamente na presença do Senhor. Ele é a cura. Precisamos voltar ao Senhor, porque Ele nos feriu, mas Ele também vai nos sarar. Fala para o seu irmão aí: Deus fere, Deus sara. É Ele que faz a ferida, e é Ele que sara a ferida. Às vezes a gente pergunta, mas pastor, temos que passar por dores? Às vezes temos. Às vezes precisamos passar por dores, porque elas são pedagógicas na nossa vida, porque nós aprendemos no momento da dor. A dor nem sempre é um momento negativo, nem sempre a dor é gerada pelo diabo, é gerada pelo inimigo. Às vezes a dor vem de Deus. Existem dores que nós vivenciamos, irmãos, que são necessárias serem vividas para que a gente possa se autoproteger, para que a gente possa se autocuidar. Aí eu me lembro da história de um pai de primeira viagem, que ele disse o seguinte, que quando eles tiveram o primeiro filho, e as pessoas disseram, olha, se a criança chorar, a criança começar a berrar, é cólica, é cólica. Aí veio a primeira criança, veio o primeiro filho, e aí a criança começou a chorar e a berrar, e ele foi lá, e ele orou, e ele disse: Senhor, tira essa cólica do inferno, essa cólica de Satanás, arranca fora, Senhor, tira a cólica. E orou, e a criança continuou chorando. A criança continuou chorando, até que veio a mãe daquela criança, pegou, ou colocou ela, não sei se colocou no seio, ou deu uma madeira. Imediatamente a criança parou de chorar, porque era uma dor de fome. Era uma dor de fome. Aí eu pergunto para vocês: quem colocou essa dor de fome naquela criança? Foi o diabo? Quem colocou aquela dor de fome na criança, irmãos? O próprio Deus. Por que, irmãos? Porque era a maneira daquele bebê se expressar e dizer aos seus pais que cuidavam dele que ele precisava se alimentar. Era a maneira daquela criança dizer: eu preciso de comida, eu preciso de alimento, porque afinal de contas quem não chora não mama, né? Quem não chora não mama, literalmente, né? E aqui a criança estava expressando isso através de uma dor que ela sentiu no seu estômago. E aquela dor, ela era necessária. Era uma dor que conduzia a ação dos pais para suprir a necessidade daquela criança de se alimentar. Era uma dor de autoproteção, de autocuidado. Era uma dor que foi colocada ali estrategicamente por Deus, para que aquela criança fosse cuidada numa necessidade que ela tinha, que precisava ser assistida por alguém que se dispôs a cuidar dela. E às vezes você está aqui, você chora, às vezes como uma criança,
E nem sempre é o diabo que está colocando essa dor em você. Às vezes essa dor vem de Deus, para que você saiba que você tem uma dificuldade que precisa ser cuidada, e que Deus vai cuidar dessa necessidade. Ou que Ele vai levantar pessoas para cuidar dessa necessidade. E aí eu pensei aqui, irmãos, no tema para essa mensagem é: feridos, mas sarados por Deus. Amém? Diga assim: feridos, mas sarados por Deus. Por que Deus muitas vezes nos fere? Por que Deus muitas vezes nos fere? Vamos primeiro ao óbvio. Deus muitas vezes nos fere, irmãos, para tratar conosco em relação aos nossos erros, aos nossos pecados, às inclinações erradas do nosso coração, e para que nós possamos preservar dentro de nós o nosso temor a Ele. O nosso temor a Ele. Muitas vezes a gente precisa ser ferido para que a gente não relaxe no erro, para que a gente não relaxe no pecado, para que a gente não relaxe, irmãos, nas inclinações enganosas e erradas do nosso coração, e para que a gente preserve o temor ao Senhor. Eu quero perguntar aqui: quem tem temor de Deus no coração aí? Quem tem temor de Deus aí? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é levar Deus a sério. Temer a Deus é respeitar a Deus, mas também é ter medo, sim, do julgamento de Deus, do juízo de Deus. É levar a sério as determinações de Deus. Uma pessoa que diz: eu tenho temor de Deus, mas não leva a sério aquilo que Deus diz, não leva a sério as determinações que Deus faz para a sua vida, não está demonstrando temor de Deus. Há uma frase que diz que se você quer entender o presente que você está vivendo, você tem que olhar para o passado, porque o passado muitas vezes tem a ver com o que você está vivendo hoje. Se nós como humanidade estamos vivendo essa realidade que nós estamos vivendo hoje, tem um início: Adão e Eva. Sim ou não, irmãos? Adão e Eva, eles estavam com Deus no início de tudo, na criação de todas as coisas. E quando Deus disse para Adão e para Eva: não coma do quê? Do fruto. Era uma determinação. Deus disse: não coma. Essa determinação foi levada a sério? Foi levada a sério assim, ao ponto de que não podemos comer? Não, irmãos. Eles foram induzidos a comer daquele fruto, porque Deus disse assim: no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Aí existe uma questão teológica, onde os teólogos dizem assim: mas talvez eles pecaram porque não sabiam o que era morrer. Entendiam o conceito do que é morrer, mas não tinham experiência do que é morrer, porque não havia morte. Nessa época não havia morte. E talvez por não ter uma visão profunda do que é morrer, eles não levaram tão a sério, vamos dizer assim, a determinação de Deus, e comeram daquele fruto porque não entendiam o que era morrer. Mas o fato é que Deus, irmãos, não olhou e falou assim: vocês só erraram uma vez, vocês nunca erraram, né? Então vou passar panos quentes. Foi assim que Deus agiu, irmãos? Não foi, né? Deus trouxe uma determinação, disse que teria uma consequência, e a consequência veio, né? Então o que acontece? Eles comeram o fruto, eles naquele momento que eles se deixaram envolver pelos ardis, né, de Satanás, eles perderam o temor. Olha só, debaixo dos ardis de Satanás, do engano de Satanás, eles perderam o temor. Eles começaram a dar ouvidos para o inimigo. O inimigo começou a dizer para eles que não ia acontecer nada daquilo que Deus disse, que eles não iriam morrer, que eles iam ser como Deus. E o que aconteceu? Eles começaram a dar mais crédito ao inimigo e menos crédito a Deus, e com isso o temor dos seus corações foi removido. E aí eu fico pensando, irmãos, que nós muitas vezes, nos dias de hoje, precisamos tomar cuidado com essas questões. Será que você está levando Deus a sério na sua vida? Será que estamos levando Deus a sério como deveríamos levar na nossa vida? Às vezes, nós precisamos entender que a dor faz parte de tudo isso. Eles comeram do fruto e aí eles trouxeram dor, eles trouxeram sofrimento para eles e para todos nós. E Deus precisava
que eles entendessem que o erro, que o pecado, ele é premiado com a dor, ele é premiado com o sofrimento, ele é premiado com a morte. Para que eles aprendessem que quebrar alianças com Deus tem consequências. Tem consequências. Hoje nós vemos um mundo onde as pessoas estão quebrando aliança com Deus todos os dias. E acham que não vai dar em nada. Acham que não vai acontecer nada. E nós precisamos entender, irmãos, que às vezes nós sofremos para entender que o erro, ele traz problemas, ele traz sofrimento, ele traz dificuldades para as nossas vidas que nós poderíamos evitar. Por exemplo, o luto, a morte de uma pessoa, é ou não é uma experiência dolorida, irmãos? Sim ou não? É muito dolorido. Principalmente quando a pessoa morre jovem, né? Ainda assim com muita vida para ser vivida. A gente sente a dor, mas o sábio Salomão, ele diz o seguinte, que é melhor estar num lugar de luto do que num lugar de festa. Por quê, irmãos? Se a gente fosse escolher, eu e você, todos nós estamos aqui, você prefere uma festa ou num lugar de luto? Se a gente for pensar no que a nossa carne deseja, a gente já pensa em comida, diversão, enfim, lugar de alegria, a gente quer ir logo para festa. A festa nos atrai muito mais. Só que o sábio Salomão diz, é melhor estar num lugar de luto do que num lugar de festa, porque no lugar de luto a gente para considerar as coisas sérias da vida. A gente para pensar no sentido da vida em relação à nossa existência espiritual aqui e na eternidade. Porque quando você vê aquele corpo ali dentro daquele caixão, você olha e fala, amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu. E o que eu preciso consertar com Deus? Como é que está a minha vida com Deus? Você começa a pensar que você pode também partir a qualquer momento. E aí você começa a pensar em conserto. Você começa a pensar em colocar as coisas no lugar. Você começa a pensar nos ajustes que você tem que fazer na sua vida, no seu relacionamento com o Senhor. Mas na festa, ninguém pensa em nada disso. Sim ou não, irmãos? A festa é aquele momento onde você está ali para extravasar, para viver uma aparente alegria. Mas acaba a festa, muitas vezes a alegria acaba junto com a festa. Tem gente que às vezes vai para uma festa para fugir de uma tristeza interior que carrega dentro de si. Aí vai para a festa, fica alegre, mas quando sai da festa, a tristeza interior continua lá. Por quê, irmãos? Porque não é a festa que vai mudar você por dentro. E vai mudar você por dentro é a presença de Jesus na sua vida. É o trabalhar de Deus no seu coração. Né? Às vezes, alguém disse uma vez que o ser humano sem Deus, ele é aparentemente alegre, mas ele é profundamente triste. Por quê? Porque é uma alegria de aparência, mas dentro existe uma tristeza que não se consegue explicar. E muitas vezes as pessoas estão assim, tentando preencher a tristeza dos seus corações com prazeres, com riqueza, com poder, com sexo, e não conseguem. Por quê? Porque o tamanho desse lugar que você carrega dentro de você, esse vazio, é do tamanho de Jesus. Só Ele pode preencher. Só Ele consegue preencher. Então o sábio Salomão diz que no luto, o seu semblante, muitas vezes, fica quebrantado, mas você para pensar na sua existência após a morte. Você para pensar na sua existência não somente aqui, mas depois daqui. Então nós muitas vezes precisamos parar para pensar que toda dor, ela tem um porquê de ser, no sentido de nos levar para mais perto de Deus, no sentido de nos aproximar mais de Deus. Porque se a vida do ser humano fosse um parque de diversões 24 horas, o ser humano não pensaria em Deus. Estou certo ou estou errado, irmãos? Para que Deus? Eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo. É isso que muitas vezes as pessoas que têm muito, não estou dizendo todas, mas as que têm muito, o acesso a muito nessa vida, elas se sentem o Deus de suas próprias vidas, porque elas se sentem autossuficientes.
para pensar que pode morrer. Irmãos, quem lembra do Schumacher? Eu não sei como é que ele está hoje, né? Mas todo o dinheiro dele adiantou diante do acidente que ele sofreu para restaurar a condição de vida que ele tinha anteriormente? Não, irmãos. Como muitas pessoas que já partiram, né? O dono da Apple, né? Quem que era o dono da Apple mesmo? Steve Jobs. Já foi. Fez muitas coisas assim que facilitou a vida de muitas pessoas, mas não está mais aqui. Onde ele está hoje? Não sei, né? Não tenho a mínima ideia, né? Mas o que eu estou dizendo para você é que a nossa vida ela é passageira, ela passa rápido, e a gente tem que pensar não somente na realidade terrena, a gente tem que se preocupar com a realidade espiritual da nossa vida. Irmãos, temor a Deus é algo que nós precisamos levar a sério. Temer a Deus é levar a sério a sua vontade, os seus desígnios, os seus propósitos, porque quando falta temor, Deus entra com juízo. A nação de Israel perdeu o temor a Deus, Deus entrou com juízo, e Deus entra com juízo quando, vamos dizer assim, ele não é mais levado a sério. Deus não era mais levado a sério na vida do seu povo. E aí Deus entrou com juízo sobre a nação de Israel. 722, Deus permitiu que a Síria viesse e assolasse Israel, destruísse Samaria e levasse cativo o seu povo. Foi o juízo de Deus sendo executado. Sodoma e Gomorra, quando Deus fala com Sodoma e Gomorra, eles não levam a sério o que Deus está dizendo. O que Deus faz? Manda um juízo. Deu um juízo de destruição sobre aquela cidade. E assim, irmãos, como aconteceu com Sodoma, assim como aconteceu com Gomorra, assim como aconteceu com Samaria, vai acontecer com essa geração. Nós estamos caminhando para um tempo de juízo. Vai ter juízo de Deus sobre a terra. Vai ter juízo de Deus sobre a igreja. Vai ter juízo de Deus sobre todos que habitam sobre a face da terra. E nós precisamos levar a sério o que Deus diz. Amém, igreja? Então, se nós muitas vezes sofremos esse sofrimento, às vezes é para a gente acordar, é para a gente refletir, é para a gente mudar o caminho pelo qual nós estamos percorrendo, é a gente mudar a direção da nossa vida. Deixar de caminhar num caminho de morte e começar a caminhar num caminho de vida. Segundo, irmãos, por que nós sofremos? Nós sofremos, Deus nos fere para nos trazer de volta para Ele. Fala para o seu irmão aí, Deus te fere para te trazer de volta para Ele. Quantos aqui conhecem o pastor Luciano Subirá? Ele escreveu um livro. O nome do livro é Até que Nada Mais Importe. Eu não sei quantos já viram esse livro, ou já compraram, ou já leram. Até que Nada Mais Importe. E aí perguntaram para ele como surgiu a ideia de escrever esse livro e de dar esse nome a esse livro, esse título a esse livro. Ele disse que uma vez em oração com Deus, ele perguntou ao Senhor: Senhor, até que ponto eu devo amar o Senhor e entregar toda a minha vida ao Senhor? E a resposta foi: até que nada mais importe. Até que nada mais importe. E aí ele conta um testemunho, irmãos, de que, porque ele é um pastor palestrante, né, um conferencista, e ele viaja muito, e ele conta que todas as vezes quando ele viajava e ele voltava para casa, os seus filhos vinham correndo abraçá-lo, uma filha e um filho, crianças, né? E isso aconteceu várias vezes, até que um belo dia o filho chegou, abraçou ele e disse: pai, eu quero um videogame. E aí ele, olhando para o filho, querendo agradar o coração do filho, comprou o videogame e presenteou aquele filho com aquele videogame. E aí ele viajou. Aí quando ele voltou de viagem, só veio a filha correndo abraçá-lo. Aí ele: cadê o menino? Aí ele falou, ele gritou o nome do fulano. Aí o menino disse: pai, eu estou na terceira fase do jogo aqui, a hora que terminar eu vou ir.
Aí ele ficou pensando, né? Falou, antes de eu dar o videogame para ele vinha correndo e me abraçava. Agora eu o presenteei com o videogame e o videogame assumiu o meu lugar na vida dele. Ou seja, aquela atenção que ele tinha, ele não estava tendo mais. Aquele presente que ele deu, porque ele sentiu de dar aquele presente para o filho, presentear o filho, agradar o coração do filho, tirou o filho da presença dele. Então, usando essa ilustração para nós, muitas vezes, irmãos, nós corremos o risco de fazer o mesmo. Às vezes Deus olha para você, Ele te presenteia com presente de gente adulta, né? Ele te dá um emprego melhor, Ele te dá uma casa melhor, te dá um carro, te dá uma bênção. E aí, de repente, quando Ele precisa de você, você está adorando a bênção que Ele te deu. Você está adorando a casa nova que Ele te deu, o emprego que Ele te deu, a condição melhor que Ele te deu. Ou seja, Ele te presenteou, mas o presente se tornou um problema no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o presente te tirou da presença de Deus. E isso nós não podemos deixar acontecer. Nós corremos o risco de nos tornarmos bençólatra. O que é bençólatra, pastor? É a pessoa que adora a bênção, né? A pessoa que vive em torno das coisas materiais, que adquire, que possui. Irmãos, Deus, Ele nos entrega bênçãos para facilitar a nossa vida no sentido de adorá-lo, de estar na presença dEle, mas nós não podemos pegar aquilo que Deus nos dá e fazer aquilo um pretexto para não estar na presença de Deus. Irmãos, a maior bênção que nós podemos ter nessa terra não são as coisas que você pode adquirir de Deus pela fé, mas uma fé verdadeira que te leve a amar a Deus acima de todas as coisas e ser fiel a Ele até o fim da sua vida neste lugar. Porque, irmãos, de nada adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. De nada adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua fé e o seu relacionamento com o Senhor. Jó, ele caminhou na direção contrária. Jó é o exemplo daquele perdedor clássico. Ele perdeu tudo na terra. Ele perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu a saúde, mas ele continuava fiel a Deus até o fim da sua vida. No final, o que aconteceu? Ele recebeu tudo de volta em dobro. Por quê? Porque o mais importante ele não perdeu a sua fidelidade a Deus. Eu quero dizer para você, querido, perca o que você tiver que perder nessa vida, mas não perca a sua fé e a sua fidelidade ao Senhor. Porque se você perder tudo, mas manter-se fiel a Deus, você tem tudo, porque Deus tem tudo para te dar. Amém? Agora, se você perder a sua fé, a sua fidelidade a Deus, você perdeu tudo. Ainda que você tenha muitas coisas, mas você perdeu tudo, porque uma vida sem Deus é uma vida vazia daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Amém, igreja? Deus às vezes nos fere, permitindo que a gente perca algumas coisas, só para nos trazer de volta para Ele. Às vezes nós estamos tão distantes de Deus, e aí a gente só consegue se lembrar de Deus porque está passando por uma dificuldade. Não deveria ser assim, irmãos, mas é. A gente busca mais a Deus quando a gente está passando por dificuldade. Quando a gente está passando por perdas, quando a gente está passando por dificuldade, por sofrimentos, aí a gente busca mais a Deus. E às vezes Deus te fere com uma perda, com uma dificuldade, com um problema, simplesmente porque Ele quer trazer você de volta para Ele. Então às vezes nós temos que entender que Deus, Ele faz a ferida, mas Ele está pronto para sarar a ferida que Ele está fazendo. Ele está pronto para sarar essa ferida que Ele mesmo está criando em você. Terceiro, irmãos, Deus nos fere para nós entendermos que conhecer a Deus não deve ser um momento único, mas uma experiência contínua na nossa vida. Contínua e constante. Olha só o que diz aqui: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida.
Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Em outras palavras, ele está dizendo assim: vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Em outras palavras, conhecer a Deus não deve ser um momento único, onde você vem num culto, ouve sobre Deus e conheceu a Deus. Conhecer a Deus tem que ser uma experiência constante, de todos os dias. Buscar conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Eu fico preocupado quando o povo de Deus deixa de prosseguir no sentido de estar na igreja, prosseguir na sua vida de oração, prosseguir na sua vida de culto. Tem muito crente que não está prosseguindo. Conheceu a Deus no passado, mas não está prosseguindo em conhecer a Deus todos os dias. Nós precisamos prosseguir, irmãos, porque existe uma promessa de que aquele que prossegue em conhecer a Deus, Deus o abençoará. Deus virá como a chuva serôdia, como a chuva temporã, e abençoará a sua vida, porque está prosseguindo em estar na presença de Deus. Eu quero perguntar aqui a você nessa noite: quantos aqui estão prosseguindo? Quantos estão prosseguindo? Quantos querem prosseguir no propósito de buscar a Deus, de estar na presença de Deus? Nós precisamos prosseguir, irmãos. Eu sempre digo que é mais fácil aceitar a Cristo do que permanecer em Cristo, né? Às vezes a gente vê pessoas dizendo: eu aceitei a Cristo. Ok, mas você está permanecendo em Cristo? Você está permanecendo, está prosseguindo em permanecer? Você está prosseguindo em obedecer? Está prosseguindo em dar continuidade à sua fé? Porque hoje é um tempo em que as pessoas estão perdendo a fé, estão perdendo o seu relacionamento com o Senhor, e nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. Irmãos, Deus, Ele nos fere para revelar que o amor não está somente naquilo que recebemos de agradável, mas também naquilo que recebemos de desagradável para a nossa correção. Provérbios 27, 6. Pedi para que a Ana projete aqui para mim. Provérbios 27, 6. Olha só: leais são as feridas feitas por quem? Pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Olha só: leais são as feridas feitas pelo amigo. O amigo, muitas vezes, o amigo verdadeiro é aquele que te confronta, é aquele que muitas vezes diz assim: você está errado, é aquele que muitas vezes tem coragem de, corrigir, mostrar para você suas falhas, seus erros. E muitas vezes esse tipo de atitude dói, mas ela é necessária. Ela nos desvia do erro, nos desvia do mal. E muitas vezes o inimigo, ele faz o contrário. Ele te bajula para continuar te levando para um caminho de destruição. Por isso que a Bíblia diz que os beijos do inimigo são enganosos, mas as feridas feitas pelo amigo, elas são leais, elas são verdadeiras. Então muitas vezes nós temos que reconhecer que Deus é nosso amigo, e Ele nos corrige quando nós decidimos caminhar numa direção contrária à que Ele aponta. Por exemplo, irmãos, rebeldia é de Deus ou não, irmãos? Não é. Rebeldia não é de Deus. E a Bíblia fala de um homem que foi rebelde a Deus, chamado Jonas, e nós falamos sobre ele no domingo passado. E a Bíblia diz que Deus falou a Jonas para ir para uma direção, para ir para Nínive, e Jonas foi rebelde ao Senhor, caminhou numa outra direção, e Deus teve que tratar com Jonas. Deus teve que ferir Jonas. Deus teve que ferir Jonas com problemas, com dificuldades, com a situação de estar na barriga de um peixe, para que ele pudesse tirar do seu coração a rebeldia. Então muitas vezes o sofrimento vem para que Deus possa tirar do seu coração aquilo que está atrapalhando você em obedecer, em ser um servo fiel, em ser um servo obediente a Ele. Então Deus, Ele faz a ferida e Ele sara. Amém? Mas em último lugar, irmãos, Deus, Ele fere com o propósito de salvar através do sofrimento que Ele mesmo produz. Aqui, para mim, é a parte mais forte do texto, e muitas vezes a gente não dá atenção, porque
passa despercebido, mas é um texto profético. Aqui no versículo 2 do capítulo 6 diz: depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Eu quero perguntar a você: quem foi que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Vou perguntar: quem foi que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Jesus. Queridos, esse texto, esse versículo 2, ele faz uma analogia e uma revelação profética que aponta para Cristo. Porque o povo de Samaria, depois de 722, eles se tornaram escravos da Assíria, perderam completamente a sua identidade como povo de Deus, se tornaram gentios, perderam a sua identidade como nação de Israel. Deus trabalhou o propósito com Israel através de Judá, mas Israel se perdeu completamente. E sabe em que momento que Deus trouxe de volta essa nação para ele? Quando Jesus veio, morreu, derramou seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia. Ele fez a ferida no seu filho, e ao terceiro dia, quando seu filho ressuscitou, a ferida foi completamente sarada. Eu quero dizer para você, querido, em Cristo, todas as feridas que nós temos, elas são saradas. Em Cristo nós temos a vida, e a vida eterna, a vida que não passa, a vida que permanece para sempre. Nós temos vida em Cristo Jesus. Essa nação se afastou de Deus, foi infiel a Deus, mas em Cristo Deus desceu para reconciliar com Ele todos os infiéis. Esses infiéis e todos os demais infiéis da terra foram reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Se você está debaixo do sangue de Jesus, você foi reconciliado com Deus. E se você ainda não se colocou debaixo desse sangue, você pode se colocar debaixo do sangue de Jesus. Ele fez a ferida e Ele sarou a ferida, porque Jesus não foi ferido, irmãos, pelos judeus, por Pilatos. Jesus foi ferido pelo próprio Deus, porque foi Deus que enviou o seu Filho para ser ferido, para que através dos seus ferimentos nós pudéssemos ser sarados. Jesus, Ele é o Cordeiro que veio para sarar completamente a nossa vida. Em Isaías 53 diz assim, Isaías 53. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Eu quero que você fique em pé nesse momento. O Senhor fez a ferida e Ele sarou completamente a ferida que Ele fez. Ele prometeu restauração, Ele prometeu cura, e toda cura, toda restauração de Deus está em Cristo Jesus. Toda cura, toda restauração de Deus foi liberada em Cristo. Ele feriu o seu filho, mas ao terceiro dia Ele sarou todas as feridas do seu filho, e nele nós também fomos sarados, nele nós também fomos curados, nele nós também fomos restaurados. Por isso, nessa noite eu quero dizer a você: acalma o teu coração. Deus conhece todas as dores que você tem passado. Deus conhece cada uma delas. E se Ele está trabalhando algum tipo de dor em você, é porque Ele está desenvolvendo um propósito bondoso, amoroso e abençoador na sua vida em Cristo Jesus. Porque nem mesmo Cristo
foi poupado de ser ferido. Nem mesmo Cristo escapou de ser ferido. Ele foi ferido para que nós pudéssemos ser sarados. Ele foi ferido para que nós pudéssemos ser curados. Toda aquela nação que se perdeu, toda aquela nação que se entregou ao pecado, ela teve a chance de ser novamente reconduzida à presença de Deus através do sacrifício que Jesus fez na cruz. E nessa noite, aquele mesmo Jesus que morreu lá naquela cruz, Ele está aqui para trazer vida a você. Ele está aqui para trazer cura sobre a sua vida. Por isso, nesse momento, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite.